Capítulo 4 Auréolas tortas. Um homem entrou no escritório do médico e disse: Doutor, tenho uma terrível dor de cabeça que nunca vai embora. O senhor poderia me receitar alguma coisa para ela? Sim, disse o médico, mas quero checar algumas coisas antes. Diga, você bebe muita bebida alcoólica? Álcool? Disse o homem indignado. Nunca chego perto dessa porcaria. Fuma então? Acho o cigarro nojento. Nunca na minha vida provei um. Fico meio constrangido de perguntar isso, mas... Sabe como alguns homens são? Você vive aí pela noite? Claro que não. Quem o senhor acha que eu sou? Estou na cama toda noite antes das 10. Diga-me uma coisa, pediu o médico. Essa sua dor de cabeça é de um tipo agudo e penetrante? Isso mesmo, disse-lhe, uma dor aguda e penetrante. Então é simples, meu caro. Seu problema é que a sua auréola está apertada demais. Só precisamos soltá-la um pouquinho. O problema com nossos ideais é que, se vivemos de acordo com todos eles, nos tornamos pessoas com as quais é impossível se conviver. A auréola torta do pecador salvo é vestida com folga e com graça fluente. Descobrimos que a cruz realizou muito mais do que revelar o amor de Deus. O sangue do Cordeiro aponta para a verdade da graça. O que não podemos fazer por nós mesmos, Deus fez por nós. Na cruz, de alguma forma, de alguma maneira, Cristo levou sobre si nossos pecados, assumiu nosso lugar, morreu por nós. Na cruz, Jesus desmascara o pecador não apenas como mendigo, mas como criminoso diante de Deus. Jesus Cristo tomou sobre si nossos pecados e levou-os embora. Não somos capazes de lavar a mancha de nossos pecados, mas Ele é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. O pecador salvo pela graça é assombrado pelo Calvário, pela cruz e especialmente pela pergunta: por que Ele morreu? Uma indicação veio do Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outra indicação da declaração de Paulo em Gálatas: Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. A resposta está no amor. Mas a resposta parece muito fácil, muito pronta. Sim, Deus salvou-nos porque nos amou. Mas Ele é Deus. Ele tem uma imaginação infinita. Ele não poderia ter sonhado uma redenção diferente? Não poderia Deus ter nos salvado com um sorriso, com um espasmo de fome, uma palavra de perdão, uma única gota de sangue? E se Ele tinha de morrer, então, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, não poderia ter morrido no leito, morrido com dignidade? Porque foi condenado como um criminoso? Porque suas costas foram esfoladas pelos açoites? Porque sua cabeça foi coroada com espinhos? Porque ele foi pregado à madeira e deixado para morrer numa agonia lenta e pavorosa? Porque o seu último suspiro foi dado em meio à sangrenta desgraça, enquanto o mundo pelo qual ele se oferecia instigava os seus algozes com fúria selvagem numa espécie de estupro grupal realizado por brutamontes no Central Park? Por que eles tinham de se dar bem? Uma coisa nós sabemos: não somos capazes de entender o amor de Jesus Cristo. Nós vemos um filme e nos identificamos com aquilo que dois jovens suportam pelo amor romântico. Sabemos que, se necessário, se amássemos o bastante, colocaríamos a vida e a cautela de lado pela pessoa que amamos. Mas quando se trata do amor de Deus, do corpo quebrantado e coberto de sangue de Jesus Cristo, ficamos inquietos e começamos a falar de teologia, justiça divina, da ira de Deus e da heresia do universalismo. O pecador salvo está prostrado em adoração, perdido em assombro e louvor. Ele sabe que o arrependimento não é o que fazemos para obter o perdão. É o que fazemos porque fomos perdoados. Ele serve como expressão de gratidão em vez de esforço para a obtenção do perdão. Portanto, a sequência: perdão primeiro e arrependimento depois, e não arrependimento primeiro e perdão depois, é crucial para a compreensão do Evangelho da Graça. Muitos de nós, no entanto, não conhecem nosso Deus e não compreendem seu Evangelho da Graça. Para muitos, Deus está ali sentado como um Buda, impassível, imóvel, inflexível como rocha. O Calvário, no entanto, fala mais alto do que qualquer livro de teologia. Não conhecemos nosso Deus. Não aprendemos a verdade da primeira carta de João. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A cruz revela a profundidade do amor do Pai por nós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O discípulo que vive pela graça, em vez da lei, já experimentou uma conversão decisiva, uma mudança de desconfiança para confiança. A característica mais destacada de se viver pela graça é confiança na obra redentora de Jesus Cristo.
Crer profundamente, como Jesus cria, que Deus está presente e agindo na vida humana, é compreender que sou o filho amado deste Pai e, portanto, livre para confiar. Isso faz uma diferença profunda no modo como me relaciono comigo mesmo e com os outros. Faz uma enorme diferença no modo como vivo. Para confiar em Abba, na oração e na vida, é postar-se de pé em abertura infantil diante do ministério do amor e da aceitação da graça. Numa religião legalista, a tendência é desconfiar de Deus, desconfiar dos outros e, consequentemente, desconfiar de nós mesmos. Permita-me ir para o lado pessoal por alguns momentos. Você realmente acredita que o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é gracioso e que Ele se importa com você? Você realmente crê que Ele está presente sempre, infalivelmente, como companheiro e como auxiliador? Você realmente crê que Deus é amor? Ou você aprendeu a temer esse Pai amoroso e gracioso? No amor, diz João, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Você aprendeu a pensar no Pai como juiz, espião, disciplinador, como aquele que castiga? Se você pensa desse modo, está errado. O amor do Pai é revelado no amor do Filho. O Filho foi dado a nós para que pudéssemos abrir mão do medo. Não há medo no amor. O Pai enviou o Filho para que tenham vida e a tenham em abundância, como diz João 10,10. O Filho não é, então, sinal insuperável do amor e da benevolência de Deus? Ele não veio para demonstrar o cuidado compassivo do Pai para conosco? João 12,45. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Não é o caso que Deus seja justiça e que seu Filho seja amor. O Pai é justiça e amor. O Filho é amor e justiça. Abba não é nosso inimigo. Se achamos isso, estamos errados. Abba não está decidido a nos provocar, tentar e testar. Se achamos isso, estamos errados. Abba não dá preferência e não promove o sofrimento e a dor. Se achamos isso, estamos errados. Jesus traz boas novas a respeito do Pai, não más. Precisamos de uma nova espécie de relacionamento com o Pai. Um relacionamento que exclua o medo e a desconfiança, e a ansiedade e a culpa, que nos permita sermos esperançosos e jubilosos, confiantes e compassivos. Temos de nos converter da má nova para a boa, de expectativa alguma para a expectativa de alguma coisa. O tempo está cumprido, Jesus disse, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Dê as costas aos pecados do ceticismo e do desespero, da desconfiança e do cinismo, da reclamação e da ansiedade. O Evangelho da Graça nos chama a cantarmos a cada dia o mistério corriqueiro da intimidade com Deus, em vez da busca por milagres e visões. Ele nos conclama a cantarmos as raízes espirituais de experiências corriqueiras, como apaixonar-se, falar a verdade, criar um filho, dar uma aula, perdoar uns aos outros depois de nos ferirmos uns aos outros, permanecemos juntos nos momentos difíceis da vida, na surpresa e na sexualidade, e no esplendor da existência. Dos tais é o reino dos céus, e de tais mistérios caseiros consiste a religião genuína. A conversão da desconfiança para a confiança é uma busca confiante de significado espiritual na existência humana. A graça abunda e permeia as margens da experiência cotidiana. Confiança define o que é viver pela graça, em vez de pelas obras. Confiança é como subir uma escada de 15 metros, chegar ao topo e ouvir alguém lá embaixo dizer: "Pule!". O discípulo que confia tem essa confiança infantil num Deus amoroso. A confiança com efeito diz, abre aspas, Abba, com base apenas no que me mostrastes em teu Filho, Jesus, creio que me amas. Tu tens me perdoado, tu me abraçarás e não me abandonarás. Confio, portanto, minha vida a ti. Fecha aspas. Donald McCullough coloca a coisa da seguinte forma. A graça quer dizer que no meio da nossa peleja, o árbitro apita anunciando o término da partida. Somos declarados vencedores e mandados para o chuveiro. Encerrados estão todos os esforços para obter esse favor de Deus. Cancelado está todo o suado empenho para garantir valor próprio. Chegou ao fim toda a pressa competitiva de chegar na frente dos outros. A graça quer dizer que Deus está do nosso lado e que somos, portanto, vitoriosos, independentemente do nosso desempenho no jogo. Podemos partir tranquilamente para o chuveiro e para a celebração com champanhe. O Evangelho declara que, não importa quão dedicados e devotos sejamos, não somos capazes de salvar nós mesmos. O que Jesus fez foi suficiente. À medida que nos mantemos santos pelos nossos próprios esforços, como os fariseus, ou neutros, como Pilatos, não chegando jamais a dar o salto de confiança,
Deixamos que as prostitutas e os publicanos entrem primeiro no reino, enquanto nós, como na figura inesquecível de Flannery O'Connor, ficamos atrás, tendo as nossas supostas virtudes dissipadas de nós. As meretrizes e os vigaristas entram antes de nós porque sabem que não podem salvar a si mesmos, que não tem como tornar-se apresentáveis ou amáveis. Eles arriscaram tudo em Jesus, sabendo que estavam muito aquém dos requisitos, não foram orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. Talvez esteja aqui o coração da nossa neura, a raiz do nosso dilema. Oscilamos entre punir a nós mesmos e congratular a nós mesmos porque estamos iludidos de que podemos salvar a nós mesmos. Devolvemos um falso senso de segurança a partir de nossas boas obras e da nossa escrupulosa observância da lei. Nossa auréola fica apertada demais e resulta numa cuidadosamente disfarçada atitude de superioridade moral. Ou então ficamos horrorizados diante da nossa inconsistência, devastados por não termos vivido à altura das nossas grandiosas expectativas a nosso próprio respeito. A montanha-russa de euforia e depressão permanece. Por quê? Porque nunca assumimos a nossa condição de nada diante de Deus e, consequentemente, nunca adentramos a realidade mais profunda de nosso relacionamento com Ele. Quando, porém, aceitamos a posse de nossa impotência e nosso desamparo, quando reconhecemos que somos miseráveis à porta da misericórdia de Deus, então Deus pode fazer algo belo por nós. Essa pobreza de espírito é a segunda característica dos pecadores salvos, de auréolas apertadas, que vivem pela graça. Como é de fato a pessoa canonizada pela primeira bem-aventurança de Jesus? Bem-aventurados pobres de espírito? Uma história. Há muitos anos, no encerramento de uma conferência de avivamento paroquial em Algiers, Louisiana, um homem de cerca de 40 anos veio até mim, do lado de fora da igreja, balbuciou, abre aspas, tenho orado sobre isso, colocou um envelope no meu bolso e afastou-se depressa. Eu estava atrasado para a recepção no salão paroquial, por isso corri até lá para conversar com o pessoal, esquecendo por completo o envelope. Mais tarde naquela noite, quando me preparava para dormir, esvaziei os bolsos, abri um envelope e um cheque de $6.000 caiu no chão. Antes daquele avivamento, eu havia vivido por alguns dias num depósito de lixo em Juarez, no México, onde criancinhas, homens e mulheres de idade literalmente, catavam comida de um monte de refúgio de mais de 9 metros de altura. Diversas crianças morriam semanalmente devido à subnutrição e à água poluída. Mandei o cheque de $6.000 para um homem com 10 filhos, 3 dos quais já haviam morrido como resultado da opressiva pobreza e das miseráveis condições de vida. Sabe o que o homem fez depois de receber o cheque? Ele escreveu-me 9 cartas em 2 dias. Cartas que transbordavam de gratidão e descreviam em detalhe como ele estava usando o dinheiro para ajudar sua própria família e outros vizinhos do depósito de lixo. Isso deu-me um belo vislumbre de como de fato é uma pessoa pobre. Ao receber um presente, a pessoa primeiro experimenta e em seguida expressa gratidão genuína. Como não possui coisa alguma, é capaz de valorizar o menor presente. A mim foi dada a inteiramente imerecida dádiva da salvação em Jesus Cristo. Não por mérito meu, foi-me concedido um convite genuíno para beber vinho novo eternamente no banquete de casamento no reino de Deus. A propósito, para um alcoólico em recuperação, isso é de fato um paraíso. Mas às vezes fico tão envolvido comigo mesmo que começo a exigir coisas que penso que mereço, ou passo a aceitar como coisa natural cada dádiva que chega até mim. Um exemplo clássico. Um homem no restaurante pede salada de siri. Por engano, a garçonete traz salada de camarão. Furioso, o homem brada: onde diabos está a minha salada de siri? De algum modo, a vida deve a ele uma salada de siri. Ele não apenas não dá valor à salada de camarão, mas também a inúmeras outras dádivas. A vida, a fé, a família, os amigos, os talentos. Quanto mais crescemos no Espírito de Jesus Cristo, mais pobres nos tornamos. E mais percebemos que tudo nessa vida é um presente. A tonalidade fundamental da nossa vida passa a ser ação de graças humilde e jubilosa. A consciência da nossa pobreza e de nossa inépcia leva-nos a regozijarmos na dádiva de termos sido chamados das trevas para a maravilhosa luz e transportados ao reino do Filho amado de Deus. O homem ou a mulher pobres escrevem ao Senhor 9 cartas que dizem: bom é. Numa conversa, o discípulo que é verdadeiramente pobre no espírito sempre deixa a outra pessoa com a sensação de que a vida do discípulo foi enriquecida por ter conversado com ela. Não se trata de falsa modéstia nem de humildade fingida. A vida dele ou dela foi de fato agraciada e enriquecida. Ele não é apenas escapamento, sem abertura para a entrada de fora.
Ela não se impõe aos outros. Ele é um bom ouvinte, porque sabe que tem muito a aprender com os outros. A pobreza espiritual dela a capacita a adentrar o mundo do outro, mesmo quando não é capaz de identificar-se como esse mundo. Por exemplo, o mundo das drogas, o universo gay. Os pobres de espírito são os menos condenatórios das pessoas. Convivem bem com os pecadores. O homem ou mulher pobres do Evangelho reconciliaram-se com sua existência falha, estão conscientes de sua falta de inteireza, sua incompletude, o simples fato de que não apresentam de forma alguma os requisitos necessários. Embora não apresentem desculpa para o seu pecado, estão humildemente conscientes de que o pecado é precisamente o que os levou a se atirarem à mercê do Pai. Eles não fingem que são mais do que são, pecadores salvos pela graça. A pessoa que é pobre no espírito percebe que não ama os outros tanto quanto desejaria o seu coração. Certa ocasião, preguei uma série de 6 conferências de avivamento consecutivas. A última foi em Downers Grove, Illinois, e na noite de encerramento eu estava exaurido. Mais de 1.000 pessoas haviam comparecido. Quando começou a música recessional, que anunciava a minha saída da igreja, fiquei debatendo internamente se o meu corpo seria capaz de aguentar mais meia hora de despedidas e bênçãos no hall de entrada. Uma alternativa atraente se ofereceu. Eu podia escapar para a sacristia, livrar-me das minhas vestes ministeriais, agarrar uma bebida gelada, correr para o meu quarto e desabar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No final, acabei orando por um lampejo do Espírito Santo, optei em favor das despedidas no hall, fiz o melhor que pude e só fui cair na cama perto da meia-noite. Na manhã seguinte, havia sobre a mesa do café uma nota endereçada a mim. Caro Branham, estive pensando nas suas conferências de avivamento durante toda esta semana. Você é eloquente, brilhante, poético, sagaz, simpático e cheio de si. Noite passada, quando você estava em pé no hall da paróquia ao fim do culto, onde estava o amor nos seus olhos, dirigido a cada um de nós em meio à sua glória? Por que você não abaixou-se e abraçou aquelas criancinhas? Por que você não beijou as senhoras idosas no rosto? Por que você não olhou para nós com o cerne do seu ser, profundidade diante de profundidade, amor diante de amor? Homem, você é cego. A carta estava assinada. Um espelho. Obviamente, essa pessoa precisava de algo que eu não podia dar. Dadas as circunstâncias, as expectativas dela podem ter sido excessivas. Todavia, mesmo quando não estou cansado, percebo que não amo tanto quanto poderia, deveria ou amaria. Com frequência, me ocorre uma coisa ponderada para dizer a uma mulher numa sessão de aconselhamento 20 minutos depois de que ela já foi embora. Ouço o que a mulher diz e não o que ela quer dizer, e acaba oferecendo conselho de xamã para um não problema. Distraído por um telefonema perturbador, saio de casa para dar uma palestra aos presidiários da Penitenciária Estadual de Trenton, e acabo com a ultrajante saudação. É muito bom ver tantos de vocês aqui. E assim por diante, frequentemente fora de foco, fora de controle, fora do que os irlandeses chamam de, abre aspas, forma ideal, fecha aspas. Essa é parte da nossa pobreza como seres humanos. Quando temos autoaceitação sem autointeresse. Expressamos simplesmente a realidade. Ser humano é ser pobre. Nosso espírito empobrecido nos dá uma pausa antes de decidirmos tornar-nos tiranos conosco. Se você pedir a uma mulher biblicamente pobre que descreva a vida dela de oração, sua resposta será, abre aspas, na maior parte do tempo, minha oração consiste em experimentar a ausência de Deus enquanto espero por comunhão. Fecha aspas. Ela não é ricamente agraciada com experiências místicas, e isso é justo porque reflete a verdade da sua humanidade empobrecida. Entretanto, a experiência da ausência não quer dizer a ausência da experiência. Por exemplo, o soldado em combate que, no fragor da batalha, vê de relance a foto de sua esposa presa no seu capacete, está mais presente para ela naquele momento, na ausência dela, do que o rifle que está presente nas suas mãos. Da mesma forma, o pobre em espírito percebe que a experiência religiosa e os ápices místicos não são o objetivo da oração autêntica. O objetivo é a comunhão com Deus. O cristão, que é verdadeiramente pobre no espírito, vai à adoração no domingo de manhã cantando: Sou pobre, mas fiz de mim o melhor que pude. Sou teu, sou teu. Um dos maiores luminares da história da oração, Teresa de Ávila, conta uma história em seu livro O Caminho da Perfeição. Conheci uma freira que só conseguia orar em voz alta. Ela veio até mim em grande angústia porque não sabia como praticar oração mental, meditação, oração contemplativa. Não era capaz de introspecção, mas apenas de dizer orações em voz alta. Era uma mulher avançada em idade que tinha vivido uma vida extremamente virtuosa e religiosa. Perguntei que orações ela costumava fazer. Pela sua resposta, vi que, meramente repetindo o Pai Nosso vez após outra,
Ele estava experimentando a pura contemplação, e o Senhor a estava elevando para estar em união com ele. Louvei então ao Senhor e invejei sua oração em voz alta. A oração do pobre em espírito pode ser uma única palavra: Abba. Ainda assim, essa palavra pode representar interação dinâmica. Imagine uma criança pequena tentando ajudar o pai em algum trabalho doméstico ou preparando um presente para sua mãe. A ajuda pode não ser nada além de ficar no caminho e o presente pode ser completamente inútil, mas o amor por trás dele é simples e puro, e a resposta amorosa que ele evoca é virtualmente incontrolável. Estou convicto de que a coisa é assim entre nós e Abba. Nos níveis mais profundos e simples, tudo o que queremos é ver um ao outro felizes, ser agradados. Nosso desejo sincero conta muito mais que qualquer sucesso ou fracasso específico. Assim, quando tentamos orar e não conseguimos, ou quando falhamos numa tentativa sincera de demonstrar compaixão, Deus nos toca ternamente, retribuindo-nos. Nesse sentido, não existe oração ruim. Uma terceira característica da turma da auréola torta é a honestidade. Devemos saber o que somos. Como é difícil ser honesto, aceitar que sou inaceitável, abrir mão da autojustificação, renunciar à pretensão de que minhas orações, meu discernimento espiritual, meus dízimos e meus sucessos no ministério fizeram-me agradáveis para Deus. Nenhuma beleza pré-existente me faz atraente a seus olhos. Sou amável apenas porque Deus me ama. A honestidade é mercadoria tão preciosa que é raramente encontrada no mundo da igreja. A honestidade exige a sinceridade de admitir os apegos e as dependências que controlam a nossa atenção, dominam a nossa consciência e agem como falsos deuses. Posso ser tão viciado em vodka quanto em agradar os outros, tanto em maconha quanto em ser amado, tanto em jogo quanto em relacionamentos, tanto em futebol quanto em fofoca. Minha dependência pode ser de comida, atuação, dinheiro, popularidade, poder, vingança, leitura, televisão, tabaco, peso ou sucesso. Quando damos a qualquer coisa mais prioridade do que damos a Deus, cometemos idolatria. Portanto, todos cometemos idolatria incontáveis vezes ao dia. Uma vez que aceitamos o Evangelho da Graça e buscamos nos livrar-nos dos mecanismos de defesa e dos subterfúgios, a honestidade torna-se, ao mesmo tempo, mais difícil e mais importante. Agora, a honestidade envolve a disposição de enfrentarmos a verdade a respeito de que somos, não importando quão ameaçadoras ou desagradáveis nossas percepções possam ser. Significa perseverar conosco e com Deus, discernindo nossos truques mentais pela experiência de como eles nos derrotam, reconhecendo nossas fugas, admitindo nossos lapsos, aprendendo de forma completa que não somos capazes de lidar conosco. Esse resoluto autoconfronto requer força e coragem. Não podemos usar o fracasso como desculpa para deixar de tentar. Sem honestidade pessoal, posso com facilidade criar uma imagem bastante impressionante de mim mesmo. A complacência tomará então o lugar do deleite em Deus. Muitos de nós não querem a verdade a respeito de nós mesmos. Preferimos ter nossa virtude reafirmada, como mostra a seguinte ilustração. Um dia um pregador disse a um amigo: "Acabamos de ter o maior avivamento que nossa igreja experimentou em muitos anos. Quantos novos membros vocês acrescentaram ao hall?" "Nenhum. Perdemos 500. Estar vivo é estar incompleto, e estar incompleto é carecer da graça. A honestidade nos mantém em contato com nossa carência e com a verdade de que somos pecadores salvos. Há uma belíssima transparência nos discípulos honestos que nunca usam uma máscara e não fingem ser nada além do que são. Quando um homem ou mulher são verdadeiramente honestos e não estão ainda apenas trabalhando nesse sentido, é virtualmente impossível insultá-los pessoalmente. Não resta nada ali para insultar. Aqueles de nós que estamos verdadeiramente prontos para o reino somos esse tipo de pessoas. Sua pobreza de espírito interior e sua rigorosa honestidade os libertaram. São gente que não tinham nada do que se orgulhar. Houve a mulher pecadora do vilarejo que beijou os pés de Jesus. Houve liberdade em fazer aquilo. Desprezada como prostituta, ela aceitou, diante do Senhor, a verdade da sua flagrante condição de nada. Ela não tinha coisa alguma a perder. Ela amou muito, porque muito lhe havia sido perdoado. O assim chamado bom ladrão era terrorista, que reconhecia receber recompensa justa pelos seus crimes. Ele também não tinha nada do que se orgulhar. O bom samaritano, escolhido como modelo da compaixão cristã, era desprezado como herege de miscigenada ascendência pagã e judaica. Ele já era tão impuro que, ao contrário do sacerdote e do levita, que passaram de largo com suas auréolas apertadas, podia dar-se ao luxo de expressar o seu amor pelo homem ferido, deixado ali para morrer. Ser honesto conosco não nos torna inaceitáveis para Deus. A honestidade não nos distancia de Deus.
mas nos leva de arrasto para ele, como nenhuma outra coisa consegue fazer, e nos deixa abertos de forma renovada para o fluir da graça. Embora Jesus chame cada um de nós para uma vida mais perfeita, não somos capazes de fazê-lo por nossos próprios esforços. Estar vivo é estar incompleto. Estar incompleto é carecer da graça. É por meio da graça apenas que qualquer um de nós pode ousar esperar tornar-se mais como Cristo. O pecador salvo de auréola torta foi convertido da desconfiança para a confiança. Alcançou uma pobreza interna de espírito e vive o melhor que pode em rigorosa honestidade para consigo mesmo, com os outros e com Deus. A pergunta colocada pelo Evangelho da Graça é apenas esta: quem nos separará do amor de Cristo? Do que você tem medo? Você tem medo que sua fraqueza possa separá-lo do amor de Cristo? Ela não pode. Você tem medo que suas inadequações possam separá-lo do amor de Cristo? Elas não podem. Você tem medo que sua pobreza interior possa separá-lo do amor de Cristo? Ela não pode. Casamento difícil, solidão, ansiedade sobre o futuro dos filhos? Não podem. Baixa autoestima? Não pode. Dificuldade econômica, ódio racial, o crime nas ruas? Não podem. Rejeição pelos queridos ou sofrimento pelos queridos? Não podem. Perseguição pelas autoridades? Ir para a cadeia? Não podem. Guerra nuclear? Não pode. Erros, medos, incertezas? Não podem. O Evangelho da Graça clama: nada poderá separar jamais você do amor de Deus, tornado visível em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você deve estar convencido disso. Deve confiar nisso e não deve jamais esquecer de lembrar disso. Todo o restante passa, mas o amor de Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fé se tornará visão, a esperança se tornará possessão, mas o amor de Jesus Cristo, que é mais forte do que a morte, permanece para sempre. No final, é a única coisa à qual você pode se apegar.